Alguma coisa com o microfone lá. O microfone ele é lá. Tá? Charles, boa noite, tudo bem? Boa noite. Partida difícil, empate difícil, mas eu queria que você falasse para o torcedor do Bahia, porque a colocação do Everton no banco de reservas no início do jogo. O que é que acontece para o melhor jogador da equipe começar no banco de reservas numa partida como a de hoje? Boa noite. Boa noite. Primeiro, antes de responder a sua pergunta, gostaria de me desculpar com a relação da língua do francês, se eu não entender direito, se eu não me expressar bem nas minhas respostas. Me desculpem primeiro com relação a isso, com relação a aquilo que eu vou falar e o que eu vou escutar de vocês. Agora, com relação ao Everton, será o terceiro jogo em 6 dias, né? Domingo, quarta, sábado, e a gente tinha recebido do Departamento de Fisiologia o fato que ele tinha uma fadiga na coxa, então a gente preferiu, a gente recebeu a informação que ele estaria liberado para 30, 40 minutos, a gente preferiu ir pela via mais justa, mais saudável e não começar com ele. Isso é a razão pela qual ele só entrou no intervalo. Boa noite, Charles. Um dos grandes fortes do time do Sport Clube Bahia, até no ano passado, era a posse de bola e conseguir construir a jogada desde o início, desde a defesa. A gente viu a dificuldade nessas últimas partidas, muitos erros de passe, dando contra-ataque para outra equipe, a equipe adversária. O que explicar para o torcedor por que não está dando certo essa posse de bola como deu no ano passado? Como o seu colega falou antes, foi de fato um jogo difícil, onde o adversário veio marcar mano a mano de maneira extremamente forte. E isso para qualquer time é difícil sair jogando, jogar nessas condições pela marcação forte do adversário. A gente tinha uma superioridade numérica com os nossos 3 homens de trás e a gente tentou até fazer uma movimentação para não expor demais o Gabriel, para que a gente possa fazer movimentações com nossos 4 homens do quadrado por dentro, e até que a gente conseguiu criar umas boas jogadas. A gente começou bem, mais uma vez, o jogo. Nos primeiros 10, 15 minutos, a gente conseguiu criar boas situações. Depois do restante do primeiro tempo, a gente se complicou um pouquinho, a gente começou a espaçar as nossas linhas, teve contra-ataques, a gente acabou sofrendo os 2 pênaltis, o segundo pênalti de costas, com o braço, sem nem vendo, e aí que temos que valorizar muito é a reação no segundo tempo, valorizar essa força de reação, voltar ao placar, conseguir empatar, e continuar com esse ponto, estar dentro do G5. A gente agora com o São Paulo que está empatando, a gente está dentro do G5. São desde o começo do campeonato que a gente está dentro desse G5. Isso é de se valorizar a força da reação do time. Charles, boa noite. A gente sabe que cada jogo é difícil, mas você falou aí da situação do Gabriel Xavier. Não seria interessante que tivesse outro jogador, por exemplo, o Canu, para uma saída de bola melhor do Sport Clube Bahia, que nos pareceu que o Gabriel Xavier, em determinados momentos do jogo, ele se complicou, justamente nessa tentativa de saída de bola. Não seria melhor o Canu, que é um jogador até mais experiente? Então, o Gabriel Xavier, ele tinha jogado nos jogos contra a Internacional, já teve uma sequência de jogos enquanto o David Duarte estava lesionado, e ele tem essa coisa que vocês às vezes poucam da importância, mas que é extremamente importante, que é a bola aérea, né? E com a ausência do David Duarte é importantíssimo a gente ter uma peça que possa nos ajudar com a bola aérea. Isso é um argumento muito importante. Canu, obviamente que o Canu tem essa facilidade técnica na saída de bola que pode nos ajudar muito, mas o Canu está voltando, fica um bom tempo fora, e a gente sabia que o Santos teria uma postura mais agressiva com relação ao Remo, que nós esperaríamos menos baixo no campo e que teria transição. A gente até pensava que o Lautaro Martinez talvez fosse começar o jogo contra o Flamengo, muita ida, volta, muita transição, e o Gabriel sendo mais
rodado de ter jogado não voltando de lesão, e um outro argumento que nos fez optar por Gabriel Xavier. E aí, tem aquilo que você perguntou do intervalo, que aí a gente entrou com o Nico para tirando o Gabriel para facilitar essa saída de bola e ter mais posse e reverter empatar o jogo. Boa noite, Charles. Lá no Rio, a gente te perguntou a respeito dos treinamentos de bola parada, né, e tal. Hoje eu vou fazer uma um pouco parecida, mas é a seguinte: a questão do gol do William José. O Pulga indo na linha de fundo e fazendo cruzamento e o William fazendo um gol de 9. Por que a gente não vê mais disso nessa equipe, mais do centroavante dentro da área e vê muito o William lá próximo do meio-campo, ajudando mais na marcação do que na função que deveria ser a dele de estar fazendo o gol? Isso é uma pergunta extremamente pertinente que você está fazendo. A falta de peso na área, de presença de área, é uma questão que vem voltando, sobre a qual a gente está trabalhando para melhorar e ter mais peso de área mesmo. O William, a questão é que justamente a característica dele é mais de vir flutuar, é o que ele faz de melhor, especialmente contra esses adversários que nos marcam todos individualmente. Os nossos 4 homens do quadrado são marcados muito forte no meio, e ele nos dá esse valor agregado de vir flutuar, fazendo um quinto homem, arrastando o zagueiro, abrindo o dente para os nossos pontas infiltrarem, os nossos 8 infiltrarem. Então, a gente trabalhar com o William, porque a característica dele, e isso faz com que, obviamente, ele se afaste um pouquinho da área. Estamos tentando compensar isso com os 8 que vão para a área, os pontas que vão para a área. E a grande razão pela qual justamente nesse jogo fomos com o Everaldo e o William, né? Uma coisa que a gente não vem fazendo tão frequentemente para pesar mais na área. Mas você está certo que uma coisa que temos que botar mais peso nessa área. E conseguimos empatar com os dois noves. Charles, boa noite. Uma característica que eu vinha percebendo tanto no jogo contra o Remo quanto hoje também é uma dificuldade do Bahia na transição defensiva sem a bola, né? Muito espaço pelos lados do campo, o Bahia cedendo muitos contra-ataques, como você mesmo falou. A que se deve essa dificuldade que o Bahia está tendo no retorno à marcação ali, na reorganização defensiva, quando toma esses contra-ataques, principalmente quando o Santos conseguia quebrar aquela pressão que o Bahia fazia na saída de bola do Santos, né? Sim, isso é uma coisa que aconteceu, diria, mais especificamente hoje, até que aconteceu contra o Flamengo mais no segundo tempo, e que a gente começa os jogos hoje, por exemplo, estando no campo de ataque, criando várias oportunidades de gol, que ali no último terço de campo, e a gente deixou de encaixar. A gente fala de atacar marcando, os nossos homens de trás não marcando no corpo a corpo com os atacantes adversários. E quando a gente não faz esse gol, quando a gente tem essa oportunidade, a gente não consegue fazer esse gol logo no início de jogo, com as oportunidades que a gente tem, a gente se frustra, quer fazer, indo mais à frente, e aí a gente acaba, isso vai um pouco da frustração do querer fazer a mais, é bem o que aconteceu hoje na segunda parte do primeiro tempo. Isso é uma coisa que nos fez, consequentemente, nos fez sofrer os 2 pênaltis, especialmente o primeiro. O segundo era mais um ataque posicional deles, mas é uma coisa mais devido a essa frustração dos primeiros minutos, que a gente não conseguia fazer o gol, abrimos as linhas que permite o contra-ataque deles. Boa noite, Charles. Apesar do empate que foi louvável, o desempenho, no geral, foi um tanto quanto decepcionante, principalmente na primeira parte da partida, no primeiro tempo. E há 20 dias, há exatos 20 dias, o Bahia fez uma partida que mostrou para o torcedor que o Bahia poderia competir com qualquer time do Campeonato Brasileiro, que foi a derrota para o Palmeiras. O desempenho do Bahia foi um pouco acima do que a gente espera. E desde então o Bahia tem tendo resultados abaixo da expectativa que foi
lançada após o jogo contra o Palmeiras. Por que que você acha que o Bahia teve essa queda tanto no desempenho quanto de resultados? De fato, contra o Palmeiras foi um jogo com uma intensidade extremamente boa, com uma pegada muito boa. E eu volto a falar desse ponto que a gente começa os jogos muito frequentemente criando essa oportunidade de ter oportunidades reais de gol. E uma coisa, e até um assunto que a gente vem conversando nas coletivas com o Rogério bastante, essa empurrar para dentro do gol. A gente não tem uma dificuldade para finalizar em gols essas jogadas, essas oportunidades que a gente tem. E isso gera, quando você tem o momentum do jogo, você não vai conseguir dominar 90 minutos o jogo, né? Você vai ter fases de alto, baixo dentro do mesmo jogo, e quando você não consegue matar na hora que você está num momento forte, aí depois é mais difícil gerenciar os outros momentos do jogo. E o fato da gente não ter conseguido fazer os gols naqueles momentos faz com que depois a gente complicou um pouquinho nos jogos, a gente acabou sofrendo uns gols. Hoje, com mais uma vez a última reação do segundo tempo, conseguimos empatar o jogo, mas precisamos ser mais letais, conseguir fazer esses gols e matar quando a gente está nos momentos altos dos jogos. Charles, boa noite. Eu lembro que o ano passado o Rogério, né, ele falava muito sobre o gramado, né? Em algumas partidas o gramado atrapalhou o desempenho do Bahia. Esse ano ele já falou, né? O jogo passado ele falou sobre o gramado, né, que estava dificultando as jogadas do Bahia. O jogo de hoje, você acredita que o gramado atrapalhou um bom desempenho do Bahia? Bom, se eu for falar disso, vocês vão dizer que vai ser a desculpa, mas não é. O fato é que tem chovido muito, muito, muito esses dias em Salvador e, consequentemente, está num estado complicado o gramado, está bem irregular, bem complicado de se jogar. Não, claro que com a característica do nosso jogo sempre é melhor ter o gramado bom pelos aspectos técnicos dos nossos meio-campistas, da nossa construção de jogo. Então, poderia nos ajudar mais com um campo melhor, né? Mas, de fato, o campo está numa condição difícil, bastante devido a também, não apenas, mas a chuva que tem feito esses dias aqui em Salvador. Ivan Dias Marques falou aí, o auxiliar